Mais uma vez então, boa noite, graça e paz a todos. Hoje é a nossa quarta mensagem na série Maturidade, baseada na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Se você é novo aqui e não viu nenhuma das mensagens anteriores, eu diria, não se preocupe, pelo menos não ainda. As mensagens pregadas nessa série, ou em qualquer outra série, elas não são dependentes das mensagens anteriores ou posteriores. Ou seja, você não vai deixar de entender o texto e nem tampouco de poder experimentar as verdades do texto bíblico, porque não estava aqui na mensagem anterior. Ainda assim, vocês que estão presentes domingo após domingo, conseguem perceber e desfrutar de nuances e um contexto que enriquecem muito o entendimento da mensagem e aprofundam as lições do texto bíblico. E esse é o ideal, e isso é ótimo. Então, se você quer aproveitar ao máximo o conteúdo dessa série, saiba que todas as mensagens estão disponíveis no nosso canal do YouTube. E se quiser mais detalhes, fique à vontade para conversar comigo depois do culto. Vamos orar. Pai, mais uma vez, conversamos contigo, oramos a Ti para que abençoe este nosso tempo, para que ele seja de fato, Pai, conforme a Tua palavra, para que os nossos corações aprendam do Senhor e aprendendo do Senhor, possa viver de forma correta, de acordo com a vontade do Senhor. Nos ajude, Pai, a perceber qualquer falha que venhamos a ter, que temos tido. Que este texto de hoje ilumine o nosso coração, tanto individualmente e também enquanto igreja. Nos ajude, Pai, a viver somente para Ti. É o que eu peço e oro em nome de Jesus. Amém. O objetivo do apóstolo Paulo em escrever essa carta à igreja de Corinto era de ajudá-la a amadurecer. A igreja de Corinto era uma comunidade cristã que foi plantada, que foi iniciada pelo apóstolo Paulo e que naquela altura da sua existência já tinha sido abençoada por pelo menos mais um cristão conhecido e também piedoso, Apolo. Sobre ele, sobre Apolo, a Bíblia diz ele ser um profundo conhecedor das Escrituras e alguém que era muito eloquente. A igreja de Corinto também conhecia o apóstolo Pedro, mas nós não sabemos se ele algum dia esteve presente com os irmãos de Corinto. O que nós sabemos de fato é que Pedro era um dos homens admirados em Corinto. Havia até um fã-clube dentro da igreja para ele. Tinha um grupo de admiradores para ele, um para Paulo e outro para Apolo. Ou seja, irmãos de Corinto estavam criando panelinhas dentro da igreja, fãs-clubes. Tinha até um grupo que dizia ser de Jesus, mas pelo contexto, essa não era uma referência a um grupo saudável. Inclusive, alguns teólogos dizem que esse grupinho, o de Jesus, era possivelmente o grupo que mais dava trabalho. Era o grupo que mais tarde Paulo se referiu a ele como os espirituais. Eles eram arrogantes, desprezavam a liderança conforme estabelecida por Deus à igreja e diziam receber instruções diretamente de Cristo. Esse é um grupinho que, em certa medida, tem seus correspondentes nos dias de hoje. Mas vejam como Paulo chama essas divisões, essas panelinhas que acontecem dentro da igreja. Em 1 Coríntios 3:1, visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Ou seja, Paulo chama essa atitude facciosa de mundana. Não deveria existir dentro da igreja de Cristo, não entre aqueles que foram separados por Deus para um propósito para Ele. Ou seja, pessoas que foram chamadas para serem santas e viverem em santidade não devem se dividir em panelinhas, mas sim estarem unidas em um só pensamento e propósito, como afirma Paulo no versículo 10. Agora, na verdade, esses grupinhos, essas divisões que existiam em Corinto, eram somente um sintoma de que os alicerces bíblicos daquela igreja estavam ameaçados. Um sintoma de que a teologia bíblica daquela igreja estava caminhando para um lugar bem distante das Escrituras e que, como sabem os irmãos,
A Bíblia é o nosso livro de regra e fé. Quando Paulo diz a razão pela qual ele foi enviado por Cristo, no versículo 17, ele aponta diretamente o diagnóstico da igreja de Corinto. Ele diz: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Ou seja, o diagnóstico é que a igreja de Corinto precisava ajustar o que pensava sobre a natureza da cruz de Cristo, que é o centro do Evangelho, da boa notícia da salvação. Por quê? Porque eles acreditavam que poderiam acrescentar algo à mensagem do Evangelho. Porque eles acreditavam que poderiam, com a sabedoria que tinham, melhorar a mensagem da salvação. Naquele contexto grego, Corinto era uma cidade grega, havia filósofos. E dentre eles havia um grupo, o grupo dos sofistas, que era muito admirado na cidade por causa de determinadas habilidades que tinham, como a de discursar com eloquência. Tinha um valor muito estimado entre os gregos esse tipo de habilidade. Então, esse grupo, os sofistas, usava muito bem da eloquência e da retórica para convencer as pessoas das suas opiniões, das suas ideias. Inclusive, era normal que as pessoas fossem julgadas pela qualidade do seu discurso, não pelo conteúdo dele. Mas Paulo, ele alerta que o conteúdo do Evangelho é essencial e que ele não precisa ser manipulado. O Evangelho, ele não precisa de técnicas humanas para se tornar mais aceitável. Ele não precisa de sabedoria humana para o convencimento de ninguém. Ele não precisa ser temperado para agradar o gosto dos ouvintes. Fazer isso era e é esvaziar a cruz de Cristo. A boa apresentação do Evangelho é o anúncio do significado da cruz de Cristo de forma pura e simples. Pedro escreveu assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. A cruz simboliza o sacrifício de Jesus Cristo para redimir a humanidade do pecado. Numa cruz, nosso Salvador morreu no nosso lugar. Por causa dos nossos pecados, éramos nós que merecíamos morrer. Mas ao invés disso, Deus se fez homem, como eu e vocês, e voluntariamente se ofereceu como sacrifício em nosso lugar, numa cruz. E cruz, muito ao contrário dos nossos dias, naquele tempo, era um objeto extremamente mal visto, muito mal apreciado. Hoje a cruz virou um objeto de enfeite e até de joias. A ideia de alguém ter um pingente ou um brinco em formato de cruz, na concepção que se tinha da cruz no primeiro século no Império Romano, seria semelhante a uma pessoa hoje usando brincos ou um pingente num formato de cadeira elétrica ou de uma forca. Foi interessante que, para ilustrar esse meu ponto, eu queria fazer uma imagem para vocês. Eu queria ter criado uma pessoa usando brincos nesse formato de cadeira elétrica. Então o que eu fiz? Eu fui até uma inteligência artificial e eu pedi para ela criar isso para mim. Mas olha a resposta que eu recebi. Não posso criar essa imagem, pois envolve um símbolo associado a execuções, o que pode ser considerado perturbador. Mas quando eu pedi com brincos no formato de cruz, está aí. Se o ChatGPT existisse naquela época e usasse o mesmo critério de hoje, ele não teria criado essa imagem. A cruz era uma imagem perturbadora por aquilo que ela significava. Voltando para o nosso tempo, nos dias de hoje, saibam que para o mundo a cruz não faz sentido algum. Falar de um homem que também era e ainda é Deus, que nasceu de uma virgem,
que cresceu sem fazer qualquer pecado e depois foi morto num madeiro, numa cruz, para que todo aquele que nele crê tivesse a vida eterna, para o mundo de novo, não faz sentido. Some tudo a isso, os milagres que ele realizou e a ressurreição que ele inclusive profetizou. E no desenvolvimento do seu argumento, Paulo continua e diz para os judeus, ou que para os judeus, o Messias crucificado era escândalo. A palavra grega que traduz escândalo, ela significa pedra de tropeço. A ideia do Messias morto numa cruz era inconcebível para os judeus. Era a pedra que levava os judeus a tropeçarem, não perceberem e nem aceitarem a verdade. Porque os judeus, eles esperavam um Messias triunfante, um Salvador que libertaria Israel da opressão romana. Eles tinham expectativa de que esse Messias restauraria ou restaurasse o reino de Davi. E a cruz, na verdade, ela traz uma expectativa bem diferente. É uma morte humilhante, reservada a criminosos rebeldes. Em Deuteronômio 21, 23, o texto diz que qualquer um que fosse pendurado numa árvore, no madeiro, era considerado amaldiçoado por Deus. Para os judeus era muito difícil, se não impossível, pensar que o enviado de Deus, morto numa cruz, era amaldiçoado. Assim como também era inconcebível pensar que em Jesus havia um sacrifício definitivo, de que todo aquele sistema religioso previsto na lei tinha se tornado obsoleto, que já não era mais necessário. Com a vinda de Jesus e a sua cruz, todo aquele sistema sacrificial do Antigo Testamento, que deveria acontecer no templo, sob o cuidado dos levitas, se tornou desnecessário, porque Jesus morreu uma vez por todas pelos nossos pecados. Não precisava ficar repetindo ano após ano aqueles sacrifícios. Para os gentios, ou seja, para aqueles que não eram judeus, a cruz era loucura, porque ela ia contra a lógica da filosofia e da cultura greco-romana, que valorizavam o conhecimento, o poder e o status. A ideia de um Deus que se deixa ser crucificada era absurda e irracional. A cruz para os gentios representava fraqueza e não poder. Como seguir um mestre que foi morto numa cruz? Os deuses gregos e romanos eram guerreiros, eles eram dominadores. E Cristo, visto dessa perspectiva, era o quê? Um fracassado. Eles não entendiam que essa loucura era a maior demonstração do poder e da sabedoria de Deus, de que com a morte e o pecado foram vencidos. Eles não conseguiam entender que a mensagem da cruz é o poder de Deus. Se você já creu em Cristo e por isso tem a salvação, você já sabe disso, porque você desfruta desse poder em operação na sua vida. É a esperança na certeza que temos de uma vida eterna ao lado de Deus. O texto aqui diz, para nós que estamos sendo salvos, e talvez alguns de vocês estejam se perguntando, o porquê de Paulo não ter dito, para nós que fomos salvos? Isso porque a salvação não é somente o momento que você ganhou a vida eterna, de que você creu e então você agora faz parte da família de Deus, quando você depositou fé em Jesus. A salvação não é somente a justificação, ela sim é pontual. Você se tornou justo no momento que você creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. A salvação também contempla a santificação. Deus continua operando graciosamente na vida daqueles que creram em Cristo, para que cada um deles seja cada vez mais semelhante a Jesus, até o dia, lá no futuro, depois dessa vida, a glorificação, quando o pecado não será mais um problema para nenhum dos que foram chamados para ser santo. Eu não quero que vocês percam de vista o que eu estou explicando para vocês.
Eu disse que os crentes de Corinto precisavam ajustar o que pensavam sobre a natureza da cruz de Cristo. Porque eles acreditavam que com a sabedoria que tinham, poderiam acrescentar algo à mensagem do Evangelho. Poderiam fazer a cruz de Cristo mais brilhante, mais forte, mais interessante. Mas aprove a Deus fazer um plano que, para o mundo, para os que estão espiritualmente morrendo, porque ainda não creram em Cristo, é loucura. Um plano que não precisa de artifícios humanos, não precisa de eloquência, não precisa da sabedoria humana, não precisa da persuasão humana, não precisa estar concentrado na habilidade do pregador, mas sim na fé do significado da cruz de Cristo. Ninguém se torna cristão pela persuasão intelectual. Ainda mais quando se conhece bem a respeito de Jesus e que dentre tantas coisas que ele fez e falou, a gente vê em Mateus 5, versículo 10, felizes os perseguidos por causa da justiça. Ou em João 15, 20, quando ele diz, uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. Racionalmente, ninguém deseja isso para si mesmo, ser perseguido. Ao mesmo tempo, isso não significa que a mensagem da cruz seja irracional. A questão é que a racionalidade do Evangelho, ela é inesperada ao entendimento humano, que tanto valoriza as obras, que tanto valoriza o que eles mesmos acreditam poder fazer para se aproximarem de Deus. Não é por menos que os coríntios pensavam em aprimorar o Evangelho com a sua sabedoria. Esse é o padrão do mundo. Por não conhecerem Deus e a obra de Cristo, tentam se aproximar dele pelas suas próprias forças, pelo seu próprio mérito. Não é por menos que o cristianismo bíblico é a única religião do mundo na qual Deus tomou a ação de salvar as suas criaturas. Não há nenhuma outra que o próprio Deus tenha tomado o lugar da sua criatura para salvá-la. A boa mensagem do Evangelho não depende da sofisticação humana ou da sabedoria filosófica. Não é a eloquência do mensageiro que aumenta a chance do ouvinte de ir para o céu. Não é por menos que Paulo também citou Isaías 29 na sua argumentação, quando escreve para a igreja de Corinto, dizendo, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Paulo está dizendo aqui que, de acordo com o Antigo Testamento já mostrava, Deus, ele sempre teve um plano, algo que os profetas anunciaram, e esse plano ele se cumpriu na cruz de Cristo e no túmulo vazio, não pela sabedoria dos sábios e nem pela inteligência dos inteligentes. Em outras palavras, Deus quis mostrar que nós não podemos depender da nossa própria inteligência e dos nossos próprios recursos. Paulo está explicando para a igreja de Corinto que o Evangelho não é apenas uma nova forma de sabedoria ou uma nova filosofia. Não é nem mesmo uma versão divina dessas coisas. Isso porque, quando usamos a sabedoria humana, acabamos julgando o que Deus faz. E o Evangelho, ele vai no sentido oposto. Nenhuma pessoa, nem mesmo a mais sensata ou a mais inteligente, teria inventado um plano de salvação como esse. Um plano em que o Messias crucificado seria a solução. Isso é tão surpreendente e até humilhante que ninguém conseguiria ter imaginado que essa seria a forma de Deus agir. Paulo continua no versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Percebam que o argumento de Paulo ele continua. A cruz de Cristo contraria as expectativas humanas, a sabedoria humana. A cruz é o verdadeiro poder e sabedoria de Deus. Não há um sábio humano, não há um erudito humano, não há um questionador humano que fosse capaz de pensar num plano como que Deus pôs em andamento antes mesmo da fundação do mundo.
e da perspectiva do mundo, isso tudo é loucura. E pelo texto bíblico, nós percebemos que isso não se desenvolveu por acaso. Também foi parte no plano de Deus tornar a sabedoria desse mundo em loucura. E isso não significa que Deus planejou enganar ou confundir as pessoas, mas sim que Ele escolheu um método de salvação que desafia a sabedoria humana e expõe o orgulho humano. Isso desafia toda pessoa que confia na sua própria inteligência, na sua própria sabedoria, na sua própria eloquência, na sua própria lógica. E de novo, não é porque o Evangelho seja ilógico ou irracional, mas porque o caminho da salvação é inesperado à mentalidade humana. A cruz de Cristo não se encaixa nos sistemas humanos de pensamento, porque o alvo não é exaltar aqueles que conseguem superar desafios intelectuais, mas glorificar exclusivamente a Deus. A cruz representa e apresenta um padrão muito além do que qualquer discurso eloquente pudesse revelar. Paulo diz no versículo 21, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Quando Paulo diz pregação aqui, ele não está se referindo ao ato de pregar, mas ao conteúdo da mensagem, que é especialmente Cristo crucificado. É por meio dessa louca mensagem que pessoas podem ser salvas, e são salvas quando creem nesta louca mensagem. Por si só, nenhum homem e nenhuma mulher seria capaz de conhecer e se relacionar com Deus, porque a sabedoria humana é limitada e altamente distorcida. Até mesmo as pessoas que se dedicam à ciência sabem o quanto uma verdade hoje é volátil. Num dia a pesquisa mostra uma coisa, no outro dia outra pesquisa mostra outra coisa, e muitas vezes dizendo exatamente o contrário do que a primeira dizia. Foi determinação de Deus que o conhecimento sobre Ele não viesse pelo esforço intelectual, mas por revelação divina. Foi Deus que primeiro mexeu uma peça no tabuleiro nessa história da salvação, onde a moeda da fé é universal. Qualquer pessoa, de qualquer origem, de qualquer posição, de qualquer língua, de qualquer raça, de qualquer descendência, pode depositar fé em Cristo. A salvação tal como ela é, sem enfeite, sem mimimi, não é um privilégio dos intelectuais. Como nós lemos no versículo anterior, onde está o erudito? Onde está o sábio? Na fila da salvação, somente os que se humilharam para confiar nessa louca história da salvação, na ilógica cruz de Cristo, é que serão encontrados. O Evangelho, ele está acessível a todos, mas aqueles que responderam positivamente à pregação de Cristo crucificado, é que já desfrutam do que ninguém por mérito próprio um dia teve, ou um dia terá. Não será por meio de sinais que podem ser analisados e nem por uma boa argumentação que alguém é salvo. Por isso, não será a sua habilidade em convencer, intelectual ou emocionalmente, que alguém seja salvo. Seu amigo até pode dizer que depois que escutou uma mensagem linda lá na igreja X, ele se tornou um cristão. Ele até pode ter dito que aceitou o apelo que foi feito. E ele até pode ter chorado nessa hora. Mas se ele não teve uma fé verdadeira, ele também não teve uma salvação verdadeira. E a questão nem é a quantidade de fé. Olha, mas eu tenho muita fé. A questão é se teve fé no alvo correto. Na cruz de Cristo tal como ela é. No Evangelho tal como nós aprendemos na Bíblia. O convencimento não é trabalho meu e nem trabalho seu, é obra de Deus. E de fato, até mesmo a nossa resposta ao convite, uma ordem do Senhor de que precisávamos crer em Cristo, também é uma ação divina da graça de Deus.
E meus irmãos, isso não deve levá-los, não deve nos desencorajar a estudar a Bíblia, as ciências, a filosofia ou qualquer categoria do conhecimento humano. Deus usa tudo o que somos e tudo o que temos para atingir os seus planos. E participar dos seus planos é maravilhoso, é alegria. É por isso que nós devemos nos encorajar e continuar a desenvolver o nosso conhecimento. Devemos oferecer o melhor serviço que podemos prestar ao nosso Deus, que é Criador e Salvador. Nossa melhor opção é nos submetermos totalmente ao Senhor, para que na sabedoria dEle, do jeito dEle, a mensagem da cruz de Cristo alcance todas as nações da terra. Afinal de contas, Cristo crucificado é o que pregamos. Nossa mensagem, ela continuará sendo chamada pelo mundo de escandalosa, de irracional, de ilógica, de louca. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, como paulo-afonsinos, baianos, brasileiros, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Enquanto alguém não olhar da perspectiva do alto, não vai entender. Não vai ver que os sinais miraculosos que os judeus pediam, a sabedoria que os gregos procuravam e a paz que os paulo-afonsinos tanto desejam, se encontram na absurda crucificação de Cristo. Nessa louca mensagem, nessa louca notícia. É por meio dele que desfrutamos o poder de Deus para a nossa salvação. É por meio dele que nós somos capacitados a viver com sabedoria. É por meio dele que nós temos paz. Por isso, meus irmãos, mantenham a cruz de Cristo no centro da sua fé. E não pense que você pode aprimorar o plano de Deus. Perguntem-se: a segurança da sua salvação está naquilo que Cristo fez por você ou algo que você pode fazer por Ele? Valorize a unidade da igreja. Cuidado cair na armadilha que tantos irmãos têm caído, de exaltar líderes e de supervalorizar as suas ideias. Pergunte-se: você tem promovido a unidade na igreja? O seu serviço aqui na igreja, seja na recepção, no ministério infantil ou no louvor, você faz em nome de quem? Da cabeça da igreja, Cristo? Ou no seu próprio nome, para a sua própria exaltação? Não tente mudar o curso da história. Não maqueie, não precisa maquiar ou embelezar a cruz de Cristo. Ela sempre será loucura para o mundo. Nossa guerra não é convencer o mundo do contrário, mas apresentar fielmente o amor de Deus, que na sua sabedoria e no seu poder traz para a sua família todo aquele que pela fé se submete à mensagem da cruz. Nas palavras de Paulo: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Conseguem pensar num paradoxo maior do que esse? As minhas orações para todos nós aqui, a despeito da sua posição, a despeito da sua influência, a despeito da sua inteligência, é que nós possamos pregar com amor e fidelidade Cristo crucificado. Se você ainda não creu nessa mensagem, a minha oração é para que você a considere o quanto antes. Igreja, o Evangelho puro e simples nos humilha, porque não há nada que nós possamos fazer para participarmos dessa tão grande salvação que Deus oferece, a não ser com uma coisa, e isso nos humilha: o nosso pecado. Como igreja, vamos continuar proclamando essa louca mensagem e orar para que mais e mais pessoas tanto escutem quanto creiam nessa loucura. Ao perceber qualquer sintoma que
estamos nos afastando de Deus, vamos nos lembrar e praticar, vamos estar firmados na centralidade do Evangelho, que é a cruz de Cristo. Que Cristo crucificado seja sempre a nossa pregação, a nossa esperança e o nosso maior tesouro. Vamos orar. Pai, mais uma vez, te agradecemos por este trecho das Escrituras que nos leva a considerar o nosso coração, a nossa comunidade, o que pensamos a respeito do Evangelho, como apresentamos o Evangelho, como crer no Evangelho. Que o Senhor coloque nos nossos corações essa centralidade da boa notícia, Cristo crucificado. Para o mundo isso é loucura, para nós que estamos sendo salvos, é alegria, é poder e sabedoria do Senhor. Que nas nossas estratégias, Pai, de apresentarmos a palavra da salvação para amigos e parentes, nós tenhamos a convicção de que é suficiente apresentarmos de maneira pura e simples o Evangelho, Cristo crucificado pelo perdão dos nossos pecados, ou para o perdão dos nossos pecados. Com certeza, Pai, te pedimos para que nós amemos essa verdade, mas também amemos as pessoas que estão perdidas e que precisam escutar disso. Nos use para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.